Bom dia! Estou aqui mais uma vez para te convidar para esse embarque literário. O meu nome é Vanessa e vamos falar sobre livros, literaturas e curiosidades. A escritora de hoje é ela, Virginia Woolf, conhecida mundialmente. Ela nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1882 e ela foi uma escritora formidável, brilhante. Ela nasceu como Adeline Virginia Stephen, filha de Julia e Leslie. O seu pai, ele era um editor muito famoso de livros, algo que trouxe para dentro da casa dela muitos escritores famosos e o mundo literário desde sempre na vida dessa escritora. A Virginia, ela demorou muito tempo para falar. Ela começou a falar só após os 3 anos de idade, algo que estava preocupando muito seus pais, mas depois o seu desenvolvimento foi muito precoce. Aos 9 anos de idade, ela com seus 2 irmãos, pois os pais ao se casarem, eles se casaram em segunda núpcias, ambos eram viúvos e ambos já tinham filhos. E juntos eles tiveram mais 3 filhos, ou seja, eles eram um total de 8 filhos. E a Virginia, com a sua irmã Vanessa e com o seu irmão, eles decidiram criar esse jornal na casa deles. E esse jornal, ele falava sobre as fofocas familiares. Então eles narravam ali as pessoas que tinham ido na casa deles naquela semana, para jantar, para as festas, né? Para as discussões literárias, para o chá, algo que é, né, aliás, muito famoso na Inglaterra. E eles acabavam nesse jornal falando sobre esses assuntos. Então a Virginia teve toda essa formação cultural desde sempre. O seu pai possuía uma vasta biblioteca, algo que a Virginia explorou completamente, do começo ao fim da biblioteca do pai dela, onde ela lia, relia, e depois o seu pai perguntava para ela o que ela tinha achado daquele livro, o que ela tinha entendido sobre aquela escrita. Então era algo muito rico. Porém, ela não teve uma educação formal, ela não frequentou a universidade, pois naquela época as mulheres não frequentavam. Todos os seus irmãos homens foram para a universidade, exceto ela e sua irmã. Elas tiveram algumas preceptoras e elas foram educadas em casa, porém nada muito significativo. Ela teve que aprender muito sozinha, porque o que traziam muito ali para elas era piano, era pintura, eram atividades assim que não muito práticas para o dia a dia, mas sim para mulheres, para a sociedade, esse tipo de situação. A Virginia, aos 13 anos, ela sofre o seu primeiro colapso nervoso, algo que marcou muito toda a sua vida. Foi a perda da sua mãe, que ali era a alegria da casa. A sua mãe acabou ficando doente e veio a falecer. Um pouco tempo depois, o seu meio-irmão acabou abusando da Virginia, algo que a traumatizou sexualmente para o resto da vida, e ela teve um segundo episódio aí de depressão. Aí ela com a irmã se uniram cada vez mais, acabaram ela indo para a escrita e sua irmã indo para a pintura. Sua irmã pintava muito bem, enquanto Virginia escrevia muito bem, e elas tiveram muito conhecimento ali na sociedade, e elas participaram de um grupo que estava revolucionando ali na Inglaterra, que eram dos jovens pensadores, e elas faziam parte desse grupo onde discutia política, literatura, sociedade. Era algo muito rico, e foi onde ela conheceu seu futuro marido. Ela, a irmã e o irmão viajaram para a Grécia, e aí o seu irmão acabou falecendo, que gerou mais um episódio depressivo para Virginia. E a Virginia se apaixonou ainda mais pela escrita. Eu acredito que foi o refúgio dela ali, foi escrever. Inicialmente ela escrevia para um jornal, notícias assim do que estava acontecendo ali na Inglaterra naquela época, e depois ela acabou começando a escrever os seus livros. A Virginia, ela casou um tempo depois com Leonard,
Inicialmente ele havia pedido ela em casamento, ela havia rejeitado esse pedido, e depois ele insistiu e eles acabaram se casando. Eles se casaram e eles foram para a Itália passar a lua de mel. Foi uma lua de mel muito ruim para eles, porque foi muito traumático para Virginia. Ela não conseguiu ter nenhum tipo de relação sexual com seu marido. E ele, por gostar muito dela, admirar muito ela, eles acabaram fazendo um acordo de que eles não teriam sexo no casamento. Eles teriam um casamento de união, de amizade, de apoio mútuo, mas sem nada carnal. E eles acabaram vivendo dessa forma para o resto da vida deles. Ele tinha, né, os seus casos extraconjugais, a Virginia também. Ela teve alguns casos homoafetivos, ela se apaixonou por algumas mulheres. Eu acredito que até em decorrência, né, do que ela sofreu com o irmão, ela acabou procurando ali em outras mulheres o prazer que os homens não podiam proporcionar a ela. Ela se tornou muito famosa pela sua escrita, ela era convidada para dar palestras e ela falava muito, né, sobre o que ela estava escrevendo. A sua forma de escrita, ela era diferente. Ela era ali o período que ela estava passando dentro desse mundo literário. Era o período do modernismo, que até temos aqui alguns representantes, né, dessa época no Brasil, como Oswald de Andrade, Tarsila Amaral, entre outros. E lá na Inglaterra nós tivemos a Virginia com esse tipo de escrita pós-moderna, que foi muito legal. O que é muito interessante nisso daqui é que o tipo de escrita dela é um fluxo de pensamentos. Então, quase não tem ponto final na escrita dela. Eu estranhei muito quando eu li a primeira vez, eu tinha 19 anos. Eu tive muita dificuldade para entender, eu abandonei o livro, eu achei muito difícil, porque todo o parágrafo dela praticamente é com ponto e vírgula, e ela usa muito travessão. E na época eu não entendi o porquê que essa escrita era assim. Mais tarde, pesquisando e retomando essa leitura, eu entendi que era assim para poder mostrar um fluxo de pensamentos. Então essa autora, ela escreve de uma forma singular. Ela traz ali o que interessa não é a história em si, mas o que os personagens estão pensando durante a escrita. Eu tenho alguns livros dessa escritora, né? Aqui eles, certo? Tenho pelo menos os principais. E hoje eu vou falar para vocês sobre Mrs. Dalloway, que é uma das principais obras dessa escritora. É narrado uma festa, onde a personagem principal, né, a Clarissa, ela vai dar uma festa e ela decide ela mesma sair para comprar as flores. Então ela vai até a floricultura e nesse andar até a floricultura ela vai tendo os fluxos de pensamento. Então ela vai pensando desde as coisas mais banais, as coisas mais importantes, passando tudo pela sua cabeça, desde a roupa que ela vai usar, como que será a festa, quais as flores vão ter lá, o que vai ser servido. Então tudo, assim, é um fluxo mesmo de pensamento, como é conosco no dia a dia. Que muitas vezes a gente vai para uma loja, mas você está pensando, na hora que eu sair da loja, vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Então ela, de forma brilhante, ela consegue colocar isso no papel. É algo assim impensado até aquela época e é um tipo de escrita muito interessante. Aqui nós temos dois personagens nesse livro, que é o Septimo Smith, que ele é um veterano da guerra e ele tem muito trauma da guerra, tudo que ele vivenciou, né? Imagino eu, deve ser algo terrível. Então ele também tem esses fluxos de pensamentos, ele está sempre pensando na guerra, sobre um dos compatriotas que lutou com ele na guerra, que provavelmente era alguém por quem ele era apaixonado. Então tem tudo isso. Então o que eu senti dificuldade quando eu li é que não mostra, por exemplo, assim, olha, Sétimo, ele estava pensando isso, agora é ele no livro, agora é a Clarissa. Não,
você tá lendo ali, daqui a pouco muda o personagem, daqui a pouco muda o personagem de novo, e é difícil de você acompanhar essa mudança, porque ela não é delimitada, é algo assim, mudou, daqui a pouco é a Clarissa de novo, daqui a pouco é o sétimo, então é algo muito confuso ali pra gente, mas é algo assim, sublime. Outra curiosidade também sobre a Virgínia, dentre as escritas ali que ela lia, ela se apaixonou muito pelo grego, ela se apaixonou muito pelos escritores gregos, então ela foi procurar isso a fundo, ela aprendeu a língua grega para poder ler ali na fonte mesmo, né, como a gente diz. E ela tinha uma grande paixão também pelos escritores russos, ela gostava muito da escrita dos russos. Então ela era uma mulher assim que ela gostava muito de ler, por isso ela escrevia tão bem. Leonard, ele decidiu comprar, porque ele também era editor, ele decidiu comprar uma prensa, né, para poder imprimir alguns livros, né. Hoje para nós são as impressoras, mas naquela época eram as prensas tipográficas. E ele comprou uma onde eles experimentaram imprimir uma página, deu certo, e aí eles imprimiram um livro tanto dele quanto depois um livro da Virgínia de 30 páginas, deu certo. E eles acabaram formando essa editora, imprimiram para vários autores, dentre eles até Freud, que Freud estava refugiado na Inglaterra, pois ele havia fugido, né, da Áustria, onde os nazistas eles estavam perseguindo os judeus, e como Freud era judeu, ele estava vivendo até onde ele morreu, foi em Londres, então ele estava vivendo ali. E a Virginia e o Leonard acabaram conhecendo Freud, embora Freud tenha conversado mais com o marido dela do que com ela, eles acabaram conhecendo ali o grande pai da psicanálise. Então a Virginia, ela tinha, né, todo esse conhecimento, todo esse fluxo de conhecimento, todo esse fluxo de pensamento. Então a sua escrita era uma escrita indireta livre, onde... O que é uma escrita indireta livre, Vanessa? Vamos se ater ao livre. Então é muito mais fácil para a gente entender o que é livre. Livre é algo assim que você vai escrevendo ali o que vem na tua cabeça. Então isso traz muito o seu tipo de escrita. Aí o seu pai acaba morrendo, vítima de um câncer, e Virgínia tem mais um surto psicológico. E esse surto ele dura mais tempo, e juntando com todos os surtos que ela tinha tido, cada livro que ela escrevia, ela terminava esse livro, ela publicava esse livro, e é como se ela tivesse engravidado e parido essa criança e ela tivesse uma depressão pós-parto. Então todo livro que ela escrevia, após ela terminar esse livro, ela entrava num período de depressão. Ela conheceu uma filósofa chamada Vita, por quem ela se apaixonou, por quem ela trocou muitas cartas, por quem ela teve um relacionamento. Porém, o marido da Vita, ele acabou tendo que mudar de país, porque, se não me engano, ele era um diplomata, e a Vita acompanhou seu marido e acabou conhecendo outra mulher lá e acabou deixando a nossa Virgínia em segunda instância ali, algo que também provocou muito essa depressão. O marido dela tentou ajudar ela o tempo todo, ele tentava ser um apoio emocional muito grande para ela, ele tentava entender ela, mas era algo ali muito difícil, né? Porque ela era uma pessoa depressiva, ela não tinha um tratamento adequado, ela acabou entrando de cabeça nessa depressão. Aí surgiu a Segunda Guerra Mundial, algo que foi horrível no mundo inteiro, mas principalmente ali na Europa. E ela decidiu, durante a guerra, né, em 1941, ela decidiu se suicidar. Aí ela pegou, colocou um casaco, ela encheu os bolsos desse casaco de pedras e ela submergiu no rio e ela afundou ali. O corpo dela foi encontrado alguns dias depois e ela morreu dessa forma muito trágica. Mas ela foi alguém muito brilhante, ela foi alguém muito importante para a literatura mundial. E ela foi uma mulher que será sempre lembrada pela sua escrita ou por quanto ela foi apaixonada por tudo que ela fez, o quanto ela se dedicou a tudo, enquanto ela teve bons relacionamentos, principalmente com a sua irmã Vanessa.
Era alguém que, quando ela conseguiu a primeira boa venda de livro, ela deu um carro para essa irmã. E ela sempre estava ali do lado, mas ela era alguém, infelizmente, depressiva. E a depressão acabou levando essa escritora tão perfeita que nós tivemos, que é a Virginia Woolf. Fico por aqui, semana que vem trago mais uma história e mais um escritor e mais uma narrativa para vocês. Muito obrigada e tenham um bom dia.